Não há lugar mais seguro do que estar na vontade de Deus. Não há maior garantia do que saber que sua orientação nunca falha. Muitos buscam direção no barulho do mundo, mas a voz do Senhor é a única que nunca te levará ao erro. Muitos procuram clareza nos outros, mas a verdadeira sabedoria vem apenas ao se render à liderança do Senhor. Os passos dos justos são ordenados por Ele, e seu caminho é repleto de propósito, proteção e realização divina. Quando você caminha onde Ele guia, você não tropeça, pois Ele te sustenta com sua mão poderosa. Salmo 32:8 afirma: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Esta é a promessa do Senhor para aqueles que confiam nele. Ele não é um observador distante, mas um guia ativo que vela por você, garantindo que seus passos estejam alinhados com seu propósito divino. Amigos, a questão não é se Deus está guiando, mas se você está disposto a seguir. O desafio não é a capacidade dele de direcionar, mas a sua disposição de se render. Hoje, vou mostrar o que realmente significa seguir a Deus com ousadia, confiança e fé inabalável. Também vou orar uma poderosa oração com você, em nome de Jesus. Assista até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. Vamos agora nos concentrar no que significa seguir a direção do Senhor. Amigos, muitos desejam a direção de Deus, mas hesitam quando seu caminho exige confiança além do que podem ver. A fé é frequentemente testada nos momentos em que Deus nos leva a lugares desconhecidos, quando Ele pede passos antes de revelar o caminho completo. No entanto, a vida de um crente não deve ser guiada pela visão, mas pela fé naquele que vê todas as coisas. Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Este versículo nos lembra que, por mais que tentemos estruturar nossas vidas, a direção final vem do Senhor. Há momentos em que a direção de Deus pode não fazer sentido no presente, mas seus caminhos são sempre mais altos que os nossos. Pense em Noé, um homem chamado para se preparar para algo que ele nunca tinha visto. Deus lhe disse para construir uma arca, não porque havia sinais visíveis de um dilúvio, mas porque a instrução divina exigia obediência. Noé não tinha garantia além da palavra do Senhor, mas ele seguiu em frente, não porque entendia tudo, mas porque confiava naquele que o chamou. Sua jornada não era apenas sobre o destino, mas sobre sua disposição de se render à direção de Deus. Gênesis 6:22 declara: Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. A obediência de Noé não foi baseada em provas visíveis, mas na fé na palavra de Deus. Ele seguiu com obediência fiel, fazendo tudo o que Deus lhe ordenou, mesmo quando o mundo ao seu redor vivia na maldade e ignorava os avisos de Deus. Porque ele seguiu, ele e sua família foram salvos, enquanto o resto do mundo pereceu. Isso é o que significa seguir a direção de Deus, confiar nele mesmo quando suas instruções parecem além da compreensão. A fé em seguir a Deus não é sobre ter todos os detalhes, mas sobre ser obediente mesmo quando nada está claro. Muitos lutam com esse tipo de obediência porque a natureza humana deseja certeza. O mundo ensina que a segurança é encontrada em saber cada passo antes de dá-lo. Mas Deus chama seu povo a caminhar pela fé, não pela visão. Há aqueles que hesitam, esperando que todas as perguntas sejam respondidas antes de obedecer ao chamado de Deus. No entanto, esperar por uma compreensão completa antes de avançar não é fé, mas medo disfarçado de sabedoria. Deus não revela todos os detalhes de uma vez porque quer que a confiança seja construída ao longo da jornada. Considere uma pessoa diante de uma vasta montanha, com apenas uma lâmpada aos seus pés. A luz não revela todo o caminho, mas é suficiente para o próximo passo. Salmo 1:9-105 declara: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Isso significa que a orientação de Deus é dada momento a momento, passo a passo. Ele não nos sobrecarrega com tudo de uma vez, mas fornece luz suficiente para avançarmos em fé. Se você se recusar a dar um passo até que todo o caminho esteja iluminado, você permanecerá parado, nunca experimentando a plenitude de onde Deus quer te levar. Queridos amigos, seguir a direção de Deus exige rendição, mas o que Ele dá em troca é muito maior do que qualquer coisa deixada para trás. A estrada que Ele te leva pode não ser sempre confortável e pode exigir que você abra mão de coisas que antes eram familiares. Às vezes, segui-lo significa deixar para trás relacionamentos,
oportunidades ou desejos pessoais que não estão alinhados com seu plano. Nem sempre é um caminho fácil, mas é o único caminho que leva à verdadeira vida. Jesus mesmo deixou isso claro em Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este não é um chamado para o conforto, mas para a rendição. Deus não promete que o caminho será sempre suave, mas promete que Ele nunca te deixará pelo caminho. Ele não promete que cada passo será fácil, mas promete que cada passo valerá a pena. Seguir aonde Ele leva é confiar que seus caminhos são sempre bons, mesmo quando não se alinham com as expectativas pessoais. Muitos resistem à direção de Deus porque temem o que podem perder. Eles se apegam ao que é temporário, sem perceber que Deus os estava levando a algo maior. Eles se agarram a seus próprios planos, sem saber que os planos dele eram muito melhores. No entanto, a verdadeira paz não é encontrada em se apegar ao que é conhecido, mas em se render àquele que conhece todas as coisas. Deus está chamando seu povo a confiar nele nos lugares invisíveis, onde ele está liderando, onde a sabedoria humana não pode compreender, mas onde seu propósito divino está em ação. Você seguirá mesmo quando não entender? Você confiará mesmo quando o próximo passo não estiver claro? As maiores bênçãos vêm para aqueles que caminham em obediência, sabendo que onde Deus lidera, há sempre provisão, proteção e propósito. Vamos agora nos concentrar no que significa se mover em alinhamento divino com a direção de Deus. Amigos, muitas pessoas assumem que seguir a Deus é apenas sobre ação, mas também é sobre posicionamento. Há momentos em que a obediência não é sobre movimento imediato, mas sobre estar no lugar certo, na hora certa, para que o propósito de Deus se revele. Alguns perdem a direção de Deus não porque se recusam a seguir, mas porque não estão posicionados para ouvi-lo claramente. Deus não apenas chama seu povo para avançar, mas também para permanecer onde ele os colocou até o momento certo. Isaías 30:21 declara: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Sua voz está sempre presente, mas aqueles que estão distraídos pelo barulho de seus próprios desejos podem não reconhecer sua direção. Amigos, o posicionamento divino é mais do que apenas movimento, é sobre alinhamento com o tempo perfeito de Deus. Há aqueles que se apressam à frente de Deus porque ficam impacientes. Eles acreditam que, porque receberam uma instrução, ela deve ser executada imediatamente. No entanto, o tempo de Deus é tão importante quanto o seu comando. Mover-se fora da estação designada por ele leva a lutas desnecessárias e atrasos. Por outro lado, há aqueles que hesitam quando Deus está dizendo que agora é a hora. Eles permanecem em um lugar onde a graça já foi retirada, simplesmente porque têm medo da mudança. Tanto se apressar quanto atrasar a ação podem levar à frustração e até nos levar na direção errada, porque não estão em harmonia com o que Deus está fazendo. Pense nos israelitas quando estavam se preparando para entrar na terra prometida. Deus já havia declarado vitória sobre seus inimigos, mas eles foram instruídos a esperar por seu comando antes de avançar. Josué 3:3 declara: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levantam, partireis do vosso lugar e a seguireis. Seu movimento não foi baseado em seus próprios planos, mas na presença de Deus indo à frente deles. Se eles tivessem se movido muito cedo, teriam enfrentado batalhas desnecessárias. Se tivessem se recusado a se mover, teriam perdido a promessa. A chave era o alinhamento com a liderança de Deus na estação certa. Há muitos hoje que lutam porque estão operando fora do tempo designado por Deus. Eles estão esperando quando deveriam estar avançando, ou se esforçando quando deveriam estar quietos. A vontade de Deus não é apenas sobre o que Ele te chamou para fazer, mas também sobre quando e como Ele te chamou para fazê-lo. Algumas portas estão abertas, mas ainda não é hora de passar por elas. Outras portas já estão fechando, mas alguns hesitam porque têm medo de entrar no desconhecido. Eclesiastes 3:1 declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo certo para cada movimento de Deus, e aqueles que caminham em alinhamento com sua estação sempre verão seu propósito se revelar com poder e clareza. A direção de Deus é frequentemente mal compreendida porque as pessoas esperam que ela sempre envolva movimento.
No entanto, às vezes, suas maiores instruções envolvem quietude. Há momentos em que ele diz: não vá ainda, permaneça onde eu te coloquei. Isso não é uma negação, mas uma preparação. Alguns de nós lutam com estações de quietude porque confundem espera com estagnação. No entanto, a espera divina não é sobre inatividade, mas sobre posicionamento para o que está por vir. Lamentações 3:25 declara: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esperar em Deus nunca é tempo perdido, é posicionamento para a plenitude de sua promessa. Queridos amigos, o alinhamento com a direção de Deus também exige abrir mão de atribuições expiradas. Há aqueles que permanecem em lugares onde a graça de Deus já foi retirada. Eles se apegam a relacionamentos, empregos ou até ministérios que antes tinham propósito, mas que não são mais onde Deus está os liderando. Eles ficam por causa do conforto, da familiaridade ou do medo do que está à frente. No entanto, quando Deus te chama para avançar, permanecer no passado é desobediência disfarçada. Apegar-se ao que foi fará com que você perca o que está por vir. Isaías 43:19 declara: eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso significa que Deus está sempre se movendo para frente, e aqueles que se alinham com Ele devem estar dispostos a entrar no novo quando Ele chamar. O alinhamento com a direção de Deus não é sobre preferência pessoal, mas sobre se render ao propósito divino. Alguns resistem à mudança porque estão confortáveis, enquanto outros se apressam porque estão impacientes. Ambos os extremos levam a lutas desnecessárias, porque o verdadeiro sucesso só é encontrado no tempo perfeito de Deus. Quando Ele diz para se mover, a obediência traz aceleração. Quando Ele diz para ficar quieto, a paciência traz estratégia divina. Seguir a Deus não é apenas sobre dar passos, mas sobre dar os passos certos na hora certa. Os planos de Deus já estão estabelecidos, seu propósito já está em movimento. A questão não é se Ele está liderando, mas se você está posicionado para seguir no momento certo. Você se moverá quando Ele disser para se mover? Você permanecerá quando Ele disser para permanecer? Você confiará que sua direção está sempre te levando a algo maior? Cada passo com Deus é cheio de propósito, e mesmo quando você não consegue ver o quadro completo, Ele está alinhando cada detalhe para sua glória e seu bem. Vamos agora refletir sobre o poder de caminhar no caminho ordenado por Deus, onde sua provisão, proteção e propósito se revelam de maneiras além da compreensão humana. Alguns crentes começam sua jornada com Deus cheios de esperança e determinação, mas, com o tempo, surgem desafios que testam sua resistência. Há momentos em que o caminho à frente parece incerto, e parece que não há progresso. No entanto, mesmo quando o movimento para frente parece lento, Deus ainda está trabalhando. Seus planos nunca estão estagnados, e sua direção nunca é sem propósito. Isaías 58:11 declara: o Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. A orientação de Deus não é temporária. Ele não lidera por um momento e depois retira sua mão. Ele é um guia contínuo, garantindo que cada passo esteja alinhado com sua vontade perfeita. Amigos, uma das maiores marcas de caminhar na direção de Deus é sua proteção divina. Quando Ele ordena seus passos, Ele também te protege de perigos que você pode nunca ver. Muitos se concentram nas oportunidades que não se concretizaram, mas poucos reconhecem que algumas portas fechadas foram atos de misericórdia divina. Há pessoas que lamentam caminhos que não puderam seguir, sem perceber que essas mesmas coisas teriam levado à destruição. Deus não retém coisas boas de seus filhos, mas Ele bloqueia as coisas que se tornariam fardos em vez de bênçãos. Salmo 121:7 declara: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Isso significa que, mesmo quando Deus redireciona seu caminho, Ele não está retendo, Ele está protegendo. A direção de Deus nunca é apenas sobre onde você está indo, é também sobre quem você está se tornando ao longo do caminho. Alguns podem orar para que Deus os eleve, para abençoá-los com maior influência ou para expandir suas oportunidades. No entanto, antes que Deus traga aumento, Ele prepara seu povo para lidar com isso. Há estações em que parece que nada está mudando, mas,
Na realidade, Deus está te fortalecendo para o que está por vir. O crescimento nem sempre acontece de maneiras visíveis, mas a transformação espiritual está ocorrendo sob a superfície. Provérbios 3:12 declara: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus não está apenas interessado no destino, Ele está investido em moldar seu caráter ao longo do caminho. Queridos amigos, a paz em seguir a Deus, mesmo quando o caminho é incerto. O mundo ensina que a paz vem da estabilidade, mas a paz divina é encontrada ao confiar que Deus já segura o futuro. Muitos se sentem inquietos porque estão tentando controlar o que só Deus pode orquestrar. Quando você se rende completamente à sua liderança, você começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Isaías 26:3 declara: tu guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Este é o tipo de paz que permanece firme em todas as estações, a paz que vem de saber que a direção de Deus está sempre levando a algo maior. Outra marca de caminhar na direção de Deus é a provisão sobrenatural. Deus não apenas te chama, Ele te capacita para a jornada. Muitos hesitam em seguir a Deus porque se sentem desqualificados ou temem não ter os recursos necessários para avançar. No entanto, quando Deus direciona seus passos, Ele também fornece tudo o que é necessário para cumprir a missão. Sua provisão nem sempre vem antes da jornada. Muitas vezes, ela vem ao longo do caminho. Deuteronômio 8:4 declara: as tuas vestes não se envelheceram sobre ti, e o teu pé não se inchou estes 40 anos. Mesmo no deserto, o povo de Deus nunca faltou o que precisava. Onde Deus lidera, Ele sustenta. Lembre-se, caminhar no caminho de Deus requer discernimento espiritual. Nem toda porta aberta é de Deus, e nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Há momentos em que algo pode parecer promissor, benéfico e até certo, mas não é o melhor de Deus. A maturidade espiritual reconhece que apenas porque algo é possível, não significa que está alinhado com o plano de Deus. 1 João 4:1 declara: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso significa que parte de caminhar na direção de Deus é ter a sabedoria para discernir sua voz de todas as outras vozes. A liderança de Deus nunca contradirá sua palavra, nunca promoverá confusão e nunca te levará para longe de sua verdade. Amigos, muitas pessoas questionam se estão realmente seguindo a direção de Deus porque assumem que o caminho deve sempre estar livre de resistência. No entanto, os obstáculos ao longo do caminho não significam que você está no caminho errado. A resistência muitas vezes confirma que você está entrando em algo significativo. Há momentos em que a oposição surge porque o inimigo sabe que onde Deus está te levando trará um avanço. 2 Coríntios 4:8 declara: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Deus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu vitória através de todos eles. Deus está sempre liderando seu povo para frente, mas a questão permanece: você seguirá com confiança? Alguns podem hesitar porque têm medo do desconhecido, mas o desconhecido já é conhecido por Deus. Alguns se apegam ao que é confortável, mas o conforto nunca pode substituir o poder de caminhar no propósito divino. Salmo 37:23 declara: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Cada passo dado em obediência é um passo em direção a um propósito maior, um alinhamento maior e uma realização maior. O caminho que Deus te leva não é apenas sobre o destino, é sobre o que Ele está construindo dentro de você ao longo do caminho. A promessa não está apenas no final da jornada, a promessa também está em cada passo dado em fé. A maior realização não é encontrada em saber cada detalhe, mas em confiar naquele que sabe. Você confiará que onde Ele lidera é sempre maior do que onde você teria permanecido. Você continuará avançando, sabendo que cada passo está te levando mais fundo em seu plano divino. A direção de Deus nunca te levará a um lugar onde sua graça não possa te sustentar, e seus planos sempre te levarão além do que você poderia realizar por conta própria. Quando você escolhe segui-lo completamente, você não está apenas caminhando para um destino, você está entrando na plenitude de seu propósito, onde cada promessa, cada provisão e cada vitória já foram estabelecidas.